Ele já esteve conosco para nos alertar sobre a importância da alimentação e todos os incríveis benefícios que temos quando efetivamente decidimos dar atenção à qualidade dos alimentos que vão à nossa mesa. Mas a linha de pesquisa de Gustavo Guerra, pesquisador de Dáquila, é ainda mais abrangente. Além de uma alimentação rica, ele acredita ser fundamental cuidarmos da nossa atividade física, da nossa mente e do nosso sono. Por isso, ele está de volta à TVCH para falar sobre essa tríade que complementa suas pesquisas em prol da nossa qualidade de vida. Muito bem, Gustavo. Bem-vindo de volta à TVCH, é muito bom reencontrá-lo. Obrigado, é um prazer. Agradeço. Eu que agradeço. É sempre muito bom quando a gente pode pesquisar com alguém que vivencia essa prática e complementa seus estudos. Bom, eu preciso te dizer que depois que a gente conversou na nossa última entrevista, eu já comecei até a fazer umas pequenas mudanças de alimentação lá na minha família. Que bom, já deu resultado então. Já deu resultado, já me convenceu. Aliás, eu sugiro a você que nos acompanha hoje que volte e assista ao nosso vídeo com a entrevista do Gustavo Guerra sobre alimentação. É muito conteúdo, muita informação que você pode aplicar a partir de hoje na sua casa. Bom, até para a gente recapitular e aquecer a nossa entrevista, Gustavo, começa recapitulando para a gente um pouquinho a importância da alimentação. A alimentação é a fonte de energia mais importante que o corpo necessita. Então a qualidade dela faz com que a gente promova a saúde e reduza os riscos de doenças. Então, junto a isso, existe um ciclo que o corpo respeita, que a cada 7 anos ele substitui as células. E a qualidade dessas células está diretamente ligada à qualidade de alimentos que você ingeriu e vai ingerir. Então é importante que a gente faça uma base muito boa na questão da alimentação, justamente para que a gente sempre tenhamos uma célula saudável. Então, se 7 anos eu não fui bem, só daqui 7 anos para me reorganizar. Exatamente isso aí. Daí o cuidado, né? Isso. Mas a atividade física me parece que está intimamente ligada a esse conceito. Pode explicar para a gente um pouco melhor? Claro. A atividade física, ela junto com a alimentação saudável, ela ajuda na desintoxicação, principalmente através do suor. Né? Ela ativa a circulação sanguínea, aumenta a imunidade, ativa as glândulas, promove o repasse elétrico das células, que é importantíssimo para que isso aconteça, a desintoxicação. O salto elétrico de uma célula para outra é importantíssimo. Isso só acontece se você está desintoxicado. Bom, então alimentação e atividade física são importantíssimos no processo de desintoxicação do nosso organismo, né? Isso. Mas me parece que afetam as emoções também, né? Claro, um organismo desintoxicado faz com que você tenha uma capacidade de entendimento das coisas de uma forma melhor. Você tem discernimento. O exercício físico aliado a uma alimentação te dá discernimento. A discernimento nada mais é que a sabedoria, a maneira como você entende naquele momento do que é certo, errado e melhor para você. E você fazendo boas escolhas, você aumenta o seu potencial criativo, a sua capacidade de realizar as coisas de uma forma mais positiva, trazendo bons resultados para você e sua família. Legal. Assim, interessante mas eu desconfio que uma boa parte do nosso público não é aí muito fissurado às atividades físicas. Existe uma quantidade mínima recomendada, uma periodicidade recomendada dentro do que você tem pesquisado? Sim, é importante pelo menos 30 minutos de exercícios diários. Né? A quantidade, a qualidade e a condição que cada um tem para fazer esse exercício é bom que tenha o auxílio de um educador físico. Legal. Às vezes aqueles 30 minutos que a gente está assistindo uma televisão, fazendo uma besteira, não a TVCH, mas que você esteja fazendo uma atividade não muito legal, você pode dedicar aí para atividade física. Exatamente. É uma questão de formação e prioridade. Né? 30 minutos de exercício físico vai fazer com que ela inunde o corpo dela de hormônios positivos. Né? Por exemplo, os hormônios que o exercício físico motiva, alivia a dor, dá uma sensação de prazer, dá sensações de bem-estar, de relaxamento muscular. Legal. Você sabe que você comenta isso, e aí eu estou me recordando, eu estava lendo recentemente uma pesquisa de um pesquisador, de um neurocientista, na verdade, chamado Nicholas Spitzer. Certo. Ele é um neurocientista da Universidade da Califórnia, e dentro da linha de pesquisa dele, ele aborda o seguinte, que para nós termos uma atividade cerebral alta, eficiente, nós precisamos praticar atividade física. Certo. Né? E aí eu me lembrei da sua linha de pesquisa, porque está muito em linha de que uma coisa está relacionada a outra, um fator influencia o outro. Certo. E aí me explica um pouco sobre o seu ponto de vista, de que forma a alimentação e a atividade física estão relacionados ao nosso nível mental, à nossa atividade cerebral. Certo.
O nível mental é a nossa capacidade de realização, tanto dos sonhos como dos desejos ou dos deveres. Então, a capacidade de realização disso influencia diretamente em como a gente lida com o nosso dia a dia. Né? Por exemplo, você... vou dar um exemplo assim, você acorda de manhã cedo, dá vontade de ir até o mercado e não vai. Você vê, o cérebro registrou uma vontade não realizada. E automaticamente isso gera um desconforto celular, um desconforto. Não, na verdade, você tem que fazer essa vontade ser realizada para que o cérebro entenda que você é quem está no comando. Então, imagina se você vai até o mercado, por exemplo, e lá tem uma oportunidade de emprego, acontecem coisas impressionantes. Você perdeu essa oportunidade, você perdeu esse desejo que você possivelmente realizou numa noite anterior, um sonho que você esteja buscando, esteja justamente nesse caminho até o mercado, e você não realizou. Então o cérebro registrou aquilo como uma ação, um desejo, um pensamento não realizado. Como se fosse uma sabotagem? Exatamente, uma sabotagem. E de que forma que nós podemos deixar a nossa mente, o nosso cérebro mais ligado para que esses auto-boicotes não aconteçam? A preguiça é um grande inimigo em relação a isso. Né? Não é verdade? Exatamente, exatamente. Então, para que você ensine o seu cérebro a respeitar os seus desejos, suas vontades, você tem que exercitar isso diariamente. Né? Você programa o seu dia com antecedência, você programa suas coisas uma semana antes, para que você consiga realmente realizar e dominar o seu ambiente. Então, a gente programa o dia. Não aconteceu, você engana o cérebro, de uma certa forma, como se aquilo ali fosse proposital. Porque se você colocar um sentimento de fracasso, ele vai entender que você fracassou. Então, assim, não, aquilo estava sob controle, eu resolvo amanhã. E você continua fazendo esses exercícios diariamente para que você realmente coloque para ele, né, que você que realmente comanda essa situação. Ele não entende o que é certo e errado. É você, através de uma emoção gerada, que faz com que ele perceba isso de uma forma positiva ou negativa. Perfeito. Me parece que a ação, então, é a chave do negócio. A ação, a maneira como você lida com as emoções, a maneira como você lida com as perdas ou com as conquistas. Você pode enganar ele todo momento, como que aquela perda fosse algo que você tivesse previsto, programado. É isso que você faz, depois você corrige. Né? Mas ele não pode entender que você que aquilo foi uma surpresa para você. E não vale também ficar programando a mesma coisa toda vez, né? Não vale. Não vale. Existe um ciclo realmente nisso, que você deve programar, realizar. Se não conseguiu, continue até que aquilo aconteça. Legal. E dentro do que eu li das suas pesquisas, me parece também que além de fazer acontecer, é super importante a sensação da gratidão, né? Experimentar essa sensação de estar grato, né? Exatamente. Essa sensação de gratidão não tem nada, não tá relacionada à religião, não está relacionada a misticismo, nem ao esoterismo. É uma questão neurociência, da neurociência mesmo. Porque quando você procura fazer uma lista das coisas que você quer, é importante. Eu gostaria de um carro melhor, eu gostaria de uma casa melhor. Faz parte do processo de criação. Mas antes desse processo é importante você fazer uma lista daquilo que você já tem. Porque você gera dois hormônios neurotransmissores muito importantíssimos, que é a dopamina e a ocitocina. Eles são os geradores de um campo eletromagnético, de um campo, de uma força que vai fazer com que isso se realize. É como se você atraísse os seus desejos para você. Né? Então é importantíssimo que você tenha uma lista de gratidão, uma lista daquilo que você já conquistou. Porque você gera realmente, através da liberação desses hormônios, um campo magnético que atrai essas coisas. Que legal, né? Porque a gente vê muito essa abordagem assim, por um campo talvez mais esotérico, né? Mas isso, não. Acredite, o segredo, e a neurociência, dentro do que você fala, explica isso muito simplesmente. Exatamente. Né? A dopamina e a ocitocina são fontes diferentes, né? Mas elas estimulam o foco, a concentração, o prazer, a sensação de, como é que a gente diz assim, de empatia aos outros. Então tudo isso somado faz com que você tenha uma postura altamente positiva para a conquista dos seus desejos. Muito bacana, muito bacana. E sono completa aí o ciclo, né, dos pontos importantes para uma qualidade de vida, né? Exatamente. Tão simples, mas tão desafiador para muitos de nós, né? Exatamente. Por que dormir é tão importante, Gustavo?
Vamos passo a passo. Imagina, você se alimentou bem, você fez exercício e o seu dia foi um sucesso. Lembrando que a gente... Você agradeceu. Exatamente. Fiz ali assim, conquistei esses objetivos no dia de hoje. Esquece aqueles que não foram conquistados. Perfeito. A nível emocional. Aí você não gera nenhum tipo de hormônio negativo como cortisol, que faz com que você tenha um nível de estresse muito grande, né? Então, você se alimentou bem, você fez exercício físico e você conquistou seus desejos diários. Você vai chegar satisfeito para ter uma noite de sono reparadora. Tudo aquele desgaste durante o dia, você recupera durante a noite. No sono noturno, todas aquelas funções enzimáticas que são reparadoras, que são regeneradoras, acontecem justamente durante o sono. É importantíssimo o sono justamente para isso, principalmente para um hormônio que é pouco conhecido, mas que hoje a pessoa já está estudando mais, que é a melatonina, que é o hormônio do rejuvenescimento. Então quem dorme bem rejuvenesce? Rejuvenesce. Você pode ver que quem acorda numa noite de sono reparadora, acorda com semblante saudável, proativa e totalmente disposta para aquele dia. E assim, dentro das possíveis dificuldades para dormir, né, um negócio que a gente escuta muito é aquela coisa do sono picado. Isso. Dorme, acorda, dorme, acorda. De que forma que isso dificulta o sono reparador que você defende? Toda vez que você dorme e acorda, você recomeça o processo de fixação das informações, o processo da memória fica comprometido. Toda vez que aquela enzima que está... Por exemplo, a melatonina, quando ela está sendo produzida e lançada na corrente sanguínea, ela para e tem que recomeçar esse processo novamente. Então, o sono picado pode... Na verdade, pode não, traz estresse, problemas circulatórios, problemas cardiovasculares, todos esses problemas. A gente tem que evitar tendo uma boa noite de sono. Esquecer. Esquecer televisão, esquecer músicas que não trazem tranquilidade, um ambiente sem luz, um ambiente agradável, tranquilo. O que é um desafio, né? Exatamente. Nesse mundo de alta conectividade, todo mundo fica ali no celular antes de dormir, assistindo televisão. Então, o melhor é parar tudo e deitar. Parar tudo e deitar. Bom, então são 4 pilares importantes. Isso. Alimentação, exercício físico, nível mental, sono. Se as pessoas que nos acompanham hoje começam a seguir esses pilares de uma forma mais disciplinada, em quanto tempo você acredita que elas vão conseguir enxergar os resultados dessas ações? Olha, eu entendo que imediatamente já começa a sentir a diferença. Mas precisa de disciplina, precisa realmente assim de dedicação para poder mudar o hábito. Senão nada vai acontecer. Você tem que ter prioridade. Abrir mão de certas coisas que não levam a nada. Então, hábitos saudáveis geram hábitos saudáveis. Mas é desafiador na medida que as pessoas estão muito acostumadas a ter um mesmo padrão de atuação e de vida, e que na verdade não é o nosso padrão original, né, Gustavo? Não é, exatamente, exatamente. A gente pode ver que antigamente as pessoas não adoeciam com tanta facilidade, elas dormiam cedo, acordavam com as galinhas. Com as galinhas, exatamente. Tinham hábitos saudáveis, eram coisas produtivas, elas produziam, elas eram afortunadas porque tinham tudo que era necessário para uma vida. Hoje impuseram algumas coisas para nós. E, na verdade, a gente está fazendo o caminho de volta a essa época tão dourada, vamos dizer assim, que era o passado. Excelente, excelente. Assim, muito bom ter a oportunidade de conversar com você, Gustavo, porque Obrigado. Além de aprender bastante, eu fico me sentindo desafiada a querer aplicar os conceitos que você traz. Exatamente. E eu acho que quem nos acompanha também fica aí com vontade de mudar um pouquinho o estilo de vida, os padrões de vida e voltar para esse padrão original que o Gustavo tanto nos fala. Bom, você quer deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando hoje? Claro. É importante que todo mundo entenda alimentação, exercício físico, a capacidade de você realizar os seus desejos e o sono como uma coisa só. Como um ato de respeito próprio, de amor próprio. Porque a partir disso você consegue fazer com que esse sentimento inunde as pessoas da sua família, inunde a sua comunidade, o seu bairro, e você seja um exemplo positivo. Esbanjando saúde, esbanjando qualidade de vida, promovendo a saúde, que é uma coisa que pouco se fala, né? Então promova a saúde com esses hábitos simples de serem feitos. Excelente.
Olha, muito obrigada. Eu que agradeço mais Não uma deixe vez. de passar aqui na TVCH para atualizar seus conhecimentos, suas pesquisas com a gente. Tá bom, estou aguardando o convite. Excelente. Já está convidado. Ok. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado aí a nossa entrevista de hoje. Fiquem de olho na TVCH, que em breve teremos novas entrevistas, novas pesquisas e novas informações para vocês. Muito obrigada e até lá.